Bem, Natal, era miúdo, estive no asilo da infância das crianças, ali na Ponta Delgada. Depois, quando os preparativos para o Natal já são, e então, quando era, no dia na véspera de Natal, a gente chegava, nós chegávamos ao Natal, 9 horas nós íamos para a Calma, que era para a Calma, e eram as freiras cambós, lembam-vos no quarto de jantar, no refeitório, a pôr os brinquedos, as ofertas para nós. Quando era 11h30, coisa assim, eles tocavam a campainha, nós levantávamos e depois a gente preparava-se para vir para baixo e íamos para a missa da meia-noite. Depois da missa da meia-noite, a gente ia para tomar um chocolate quente, quer dizer, café com leite com cacau e uns biscoitinhos que a gente tinha. Como é que se chama? A gente tinha umas guloseimas nesse dia. E havia um senhor que era do Silvio de Couto que estava na rádio e falava pela rádio a pedir, assim, pedir pessoas que dessem brinquedos, revistas, com histórias para nós nos entretermos. E então eles põem isso tudo, isso era à tarde. Depois nós tínhamos, como é que eu ia dizer, tínhamos a nossa festinha à meia-noite. Depois era o almoço do dia, era a galinha assada com batatinha frita, a canjinha, eram os tocinhos que faziam e somos assim. Depois disso tudo, depois era o almoço, depois do almoço nós íamos para a sala e depois vinha o Sr. Silvio de Couto com as prendas que nos davam isso tudo. E então perguntava assim: o que é que se portou bem este ano? Digo, tudo levantamos de maldades que a gente fazia. A gente depois, ele distribuía as prendas conforme a idade da criança. Então passávamos uma tarde recreativa com ele e assim passava o Natal. E depois era um lanche. E naquele tempo era a ceia, que a gente dizia que era a ceia, a gente ceava e assim se passava o dia de Natal. Mas nós entretínhamos muito a brincar com os nossos brinquedos novos, fazer travessuras às outras, enfim, eram essas brincadeiras que nós fazíamos de crianças. E depois passagem de ano, a gente ia, passagem de ano também era a missa do Galo, a missa da meia-noite, a missa do Galo era no Natal. A missa da meia-noite, a gente, através o leite com chocolate, o leite com cacau, os docinhos, essas coisas todas, fazíamos para a cama. No outro dia era a festa de Natal. Falar sobre o Natal de antigamente é muito bonito para mim e sinto saudades daquele tempo. Desde os meus 5, 6 anos de idade, que na nossa casa se fazia a festa de Natal. Éramos 4 irmãos. O meu irmão depois foi para o seminário. Ficámos os 3. Depois eu tive uma irmãzinha que, num acidente, faleceu e ficou eu mais a minha irmã e os meus pais. De forma que o meu irmão só ia no mês de setembro para a terceira e só vinha no mês de junho a férias. Era assim que trabalhavam naquele tempo. Não havia férias de Natal nem férias de Páscoa. Não havia muitos dinheiros para vir no barco. E pronto. E nos dias de Natal há uma pessoa que eu nunca posso deixar de falar, que é o nosso prior, Evaristo Carreiro Gouveia, em que faleceu quando eu tinha 13 anos. E, por acaso, no sábado passado fez 60 anos da sua morte.
dia 18 de novembro de 1957. E o Sr. Prior era um homem que amava as crianças, a juventude e a adolescência. E nestas festas de Natal, ele tinha sempre um carinho especial para todos nós. E é claro que na nossa casa, graças a Deus, não faltava nada. Preparava-se o Natal, a minha mãe fazia a massa sovada, os bolinhos pequeninos que a gente gostava muito de comer e os biscoitos. O meu pai comprava os figos passados, as alfarrobas, que na altura eram um símbolo de Natal, assim se pode dizer. E as tangerinas, armava-se o presépio nas vésperas de Natal, com uma árvore de criptoméria, onde tinha algumas luzes, eram lâmpadas fundidas, porque não havia das outras lâmpadas como hoje há fartura por aí. Quer dizer, não havia lâmpadas elétricas para iluminar as árvores de Natal, apareceu mais tarde. De forma que todas as lâmpadas que se iam fundindo, a gente ia guardando para depois de pendurar na árvore de Natal. Algumas ofertas que nós tínhamos da nossa família, por exemplo, as ceirinhas pequeninas de figos. Nós não abríamos essas ceirinhas para pendurá-las na árvore de Natal, para enfeitar. E pronto, quando a novena de Natal tinha aqui um impacto muito forte na nossa freguesia da Matriz. Todos os dias da novena, à noite, a igreja estava completamente à cunha, cheia. E é claro, a novena de Natal era feita sempre com muito entusiasmo, com a Capela das Senhoras a cantar, e é claro, fazia-se uma devoção de preparação muito bonita. E quando se chegava à véspera de Natal, estávamos todos ansiosos pela Missa do Galo. E a Missa do Galo, é claro que naquela altura fazia mesmo inverno duro, e muitas vezes não havia luz na Missa do Galo. A luz apagava-se, às vezes levava 2, 3 dias havia luz, porque durante o dia não havia luz aqui. A luz só vinha à noite e ia embora de madrugada pelas 6 da manhã. Mas sempre que podíamos, íamos sempre à Missa do Galo, e com a igreja completamente à cunha, quer chovesse, quer não houvesse luz, ninguém faltava. E era uma missa muito bonita, a missa do Galo, como nós chamávamos, a missa da meia-noite, do nascimento de Jesus. De forma que depois da missa do Galo vínhamos para casa, não havia grandes consoadas a fazer, comíamos uns figos passados, uns bolinhos, uns biscoitinhos, às vezes um chazinho ou um calcezinho de vinho abafado. De forma que depois íamos deitar novamente até de manhã. Ora, de manhã era o dia de Natal. Íamos à chaminé ver se tinha alguma prenda no sapatinho. Lá estava às vezes um embrulhozinho pequenino, e às vezes tinha umas moedinhas dentro do sapato, de forma que são coisas que nunca mais se esquecem. 50 centavos, um escudo, 2 escudos e meio. Às vezes lá vinham uns sapatos novos, porque os que estavam lá eram velhos. De forma que, pronto, passava-se o dia de Natal com as nossas refeições sempre melhoradas, diferentes. Sabe que naquela altura, muita gente, praticamente toda a gente, cozia o pão em casa, assava as carnes e as galinhas no forno de lenha, e era isso que a minha mãe fazia em todas as festas. E aquela de Natal era uma, e que à hora do almoço os meus avós maternos também tomavam parte connosco nesta festa de Natal, nesta consoada de Natal. De forma que passávamos o dia depois praticamente a brincar aqui no adro, e aí o Sr. Prior Evaristo Gouveia armava o presépio, que hoje está na Casa da Cultura, ali a maior parte daquela engrenagem que lá está, e todas aquelas peças foram feitas no tempo do Sr. Prior Evaristo Gouveia. Outras foram feitas no tempo já do Sr. Padre Manuel de Sousa,
e outras que também já foram feitas recentemente, de forma que o Sr. Prior gostava sempre que as crianças fossem ver o presépio. O presépio, a entrada ali era paga. Na altura eram 50 centavos por pessoa e era muita gente que vinha de fora ver o presépio. No dia a seguir ao Natal havia a missa e à tarde, aí pelas 2 da tarde, toda a catequese se reunia aqui na Igreja da Matriz. Igreja completamente cheia de crianças, com as suas catequistas, e o Sr. Prior distribuía por cada um de nós uma malinha feita daquele papel fino, verde, branco, amarelo, vermelho, azul, e naquela malinha tinha uns beijinhos feitos na padaria Favinha, uns figos passados, uma alfarroba ou 2 ou lá quê, e pronto, ficava uma malinha ali amarrada, muito bonita, e cada um de nós tinha uma malinha daquelas, que era o presente de Natal. E depois dessa distribuição das malinhas, íamos todos formados em direção ao presépio. O presépio estava a trabalhar na altura, aquilo não havia luz elétrica, trabalhava manualmente. E é claro que assim se passava também a oitava de Natal, que era o dia a seguir ao Natal. Era um dia que toda a gente guardava, como ainda hoje também guardam, mas já não é como era naquela altura. E depois dessa oitava de Natal, depois também preparávamos a festa dos Reis Magos, que foi aqui na Matriz a primeira paróquia a fazer a festa dos Santos Reis Magos e o cortejo dos Reis. De forma que o Sr. Prior Evaristo veio sempre naquele entusiasmo pela juventude, pelas crianças e pela nossa adolescência, pois preparava-se 3 dias a festa dos Santos Reis Magos. E os cortejos de reis que eram feitos aqui nesta nossa matriz podiam-se ver. Coisas muito bem feitas por ele, tudo inventado e engenhado por ele. As vestes que se preparavam, que os senhores também ajudavam muito, e tomava parte numa banda de música também das crianças, que chamava-se a Banda Juvenil. Tínhamos uma farda própria, era tipo marinheiro, e os instrumentos eram iguais aos da banda, simplesmente tocavam tipo buzinas, com aquele papel fininho para dar o tom da música. Pronto, e era assim que também fazia o cortejo dos reis, e ao colher o cortejo dos reis, todas as ofertas, que eram muitas naquele dia de reis, que se recolhiam, eram todas arrematadas ali no salão paroquial, de onde estava o presépio. Muita laranja, muitas garrafas, muitas coisas, muitas tangerinas, havia muitos bolos, tudo era arrematado ali ao serão, no salão paroquial, junto ao presépio. O fim do ano também era um fim do ano que nós usávamos aqui, sem grandes festas exteriores. Era a festa da igreja, onde se cantava o Tadé e dava-se a beijar o menino Jesus. De resto, não havia esta euforia que há hoje da passagem do ano, como nós vemos, e estas luzes nas ruas e essas coisas todas que nós temos visto atualmente. De forma que era assim que se passava a festa do Natal. Isto na minha juventude, na minha infância e na minha adolescência era assim. De forma que o Sr. Prior Evaristo Gouveia foi um homem que teve que falar aqui nesta zona da Ribeira Grande e em todas as ilhas, porque muitas coisas que se fizeram aqui hoje estão a ser aplicadas em todas as ilhas. Posso enumerar uma que sai fora do Natal, que é a segunda-feira das festas do verão. Foi aqui nesta freguesia da Matriz. E hoje em dia, toda a gente nas ilhas faz toda a segunda-feira. Isso também é uma coisa que não pode esquecer. De forma que, passando o mês de janeiro, entrávamos na espera do cantar aos reis. Havia aqui, sempre, no dia 6 de janeiro, no dia 5, havíamos aqui uma orquestra da nossa banda da música, juntamente com uns cantadores próprios, que cantavam durante o serão, até de madrugada, à hora da missa,
dos Santos Reis Magos, que era às 5 horas da manhã. Eles visitavam muitas famílias, onde eles recolhiam algumas ofertas em géneros, em dinheiros, para depois fazerem a festa da banda da música. E era muito bonito ouvir os cantadores cantar ali à porta do Sr. Padre Evaristo Gouveia, do Sr. Prior, e a gente também ouvia aquelas lindas canções. Depois esperávamos para cantar às estrelas. Cantar às estrelas não é como é hoje, era diferente. Era no mesmo género de cantar aos reis. Simplesmente as quadras aqui eram diferentes. E muitas pessoas juntavam-se ao grupo da banda da música e aos cantadores para cantarmos às estrelas. É claro, a minha mãe não nos deixava sair de casa, a gente devia só passar ali à porta. Não? E então, no dia da Senhora da Estrela, em que muita gente ainda conservava os presépios armados. Então, era a festa, por excelência, da paróquia, a festa da Nossa Padroeira, em que, então, após esta festa, é que toda a gente então, arrumava todas as coisas de Natal. Natal era muito divertido, de vida. Fazia os biscoitos em casa. O leite era feito em casa. Eu ia buscar os vestidos para fazer em casa. Era uma rapariga, ia buscar os vestidos. Cozia-se a massa em casa. Fazia os jugos da casa. Cheirávamos. Minha mãe pôs comer passa atrás umas verduras para lembrar a festa. E eu disse, não te levas da panela, para levar a panela. A gente começava a rir. Ou depois fazia aquilo, usava-se era aquilo, se usava. E quando no dia de Natal, ia à casa da família. Eu depois vinha em cá, depois com a garrafa de licor, ia correr as vizinhas. Ia-lhe correr. Era coisas assim lembradas assim. E depois cheguei a dizer, a minha filha, era meio percebe, minha filha puxa-se a mãe, está aqui um coelhinho. E era o coelhinho, era um rato que estava com uma coisa, estava com uma semente, e depois disse, isto é um rato, ela tinha 6 anos, ela disse que era um coelhinho. Eu tinha muito medo de ratos. Ia para a porta da rua e havia um rapaz passar e disse, sabe, até botar-se rato para o caminho. Que eu tenho medo, diz que eu tenho muito medo de ratos. Que seja pequenino, eu tenho medo. Mas ficou assim. Mas o Natal era assim. Era muito divertido, comprava-se as prendas, a gente foi muito contentes com as prendas. Era sempre uma cestinha com fios passados. Meus irmãos eram uma charombela, uma cornetinha, coisas assim, que se usava, da cornetinha. O meu Natal antigamente não tem nada a ver com o Natal de hoje em dia. Hoje em dia é muito comércio, naquele tempo não havia nada disso. Então, era assim, quando chegava o dia de Santa Bárbara, que por acaso é o dia 2, dia 4 de dezembro, a minha mãe punha a ervilhaca e o trigo, que depois ia decorar o presépio e a casa. E depois fazia-se a árvore de Natal e o presépio. Sempre se fez a árvore de Natal cá em casa, na casa das minhas amigas aqui não havia árvore de Natal, mas aqui sempre houve, até porque a igreja dizia que era muito um costume muito protestante e não gostavam muito das árvores de Natal. Mas o meu pai, que tinha sido educado por alemães e pertencia a uma família ainda de alemães, sempre fez a árvore de Natal. E depois não se falava de Menino Jesus, era o Pai Natal que vinha ter os presentes, o que eu tinha muito desgosto, porque as minhas amiguinhas, o Menino Jesus ia lá à casa e o Menino Jesus não vinha à minha casa, quem vinha era o Pai Natal. E então, na véspera no dia 24, nós preparávamos tudo e punha sempre um saquinho com milho, que era para as renas do Pai Natal, quando chegassem, ter alguma coisa para comer. E era assim, em relação à comida,
não tinha nada a ver com hoje em dia. Não é? Hoje em dia o hábito do bacalhau, nós não tínhamos, o açoriano não tinha este hábito. Cá em casa fazia-se era carne assada, o chamado assado misto, não é? Um pouco mais tarde, depois lembro-me de já haver o peru. Mas quando era mais pequena era a carne, era uma canjinha, e sempre se fez, isso então por acaso é verdade, esqueci-me de dizer, fizemos sempre plum pudding. O plum pudding é um doce típico inglês de Natal, e que é feito, agora até já não faço assim porque a coisa é mais complicada, mas aquilo é feito com muitas frutos secos, com muito melaço, miolo de pão duro e sebo. Era o sebo do rim da vaca que era derretido, com aquela gordura é que se fazia o pudim. Eu continuo a fazê-lo, só que francamente já não ponho o tal de rim, dava-me trabalheira, tinha que se limpar o rim para tirar o cheiro do rim, né? E fazia-se o pudim e continuo a fazê-lo, mas agora já ponho margarina porque facilita muito a vida. No entanto, sei que se compra no continente, consegue-se comprar já pronto em latinhas. Mas eu continuo a fazer o plum pudding e na noite de Natal, portanto, põe-se uma bebida alcoólica, um rum, e depois larga-se fogo e eu entro sempre na casa de jantar a cantar Merry Christmas to Everybody. E sempre, portanto, esta era a sobremesa, sempre se fez, é tradicional aqui em casa. E pronto, e depois, na noite de Natal, eu punha o Menino Jesus não vinha, não era o Pai Natal, e no dia seguinte de manhã eu tinha sempre uma prenda. Não era como hoje em dia, que são as crianças têm piques de prendas, não senhor. Eu tinha uma boneca, ou tinha um carrinho, uma vez tive uma trotinete, lembro perfeitamente da alegria que tive a receber a trotinete. Já mais tarde tive uma bicicleta. Pronto, era uma coisa. Não tinha primos, meus primos estavam em Angola, o meu pai não tinha irmãos, e portanto o meu Natal era passado aqui sozinha com os meus pais, com as empregadas, e às vezes vinha a minha amiga Clara, que vivia aqui ao meu lado, e era com a minha irmã, e como tinha 6 irmãos, a mãe dispensava-me uma para vir estar aqui comigo. E era assim que passávamos o nosso Natal. Fazia sempre à missa do Gol, íamos a pé para aqui para São Brás, porque era mais pertinho do que ir para a Maia, que a minha paróquia é a Maia, mas claro que era mais distante, mais longe, então íamos a cantar por aí fora, pela estrada fora, para a missa, e de facto era um ambiente muito diferente. A igreja ainda não tinha bancos, nós sentávamos no chão, era o cheirinho ao incenso, era de facto completamente diferente, não se fazia toaletes para ir para a missa, a gente ia simplesmente vestidas, claro que cada pessoa punha a roupa melhor que tinha, mas naquela altura era uma altura que as pessoas não tinham grandes toaletes, não havia muita pobreza, mas estávamos todas contentes, felizes, todas amigas, eu tinha muitas amiguinhas, porque as miúdas daqui da Corriana, era com elas que eu brincava, portanto eram todas minhas amigas, ainda hoje em dia umas estão no Canadá, outras estão na América, mas continuamos a manter muitas amizades, porque eram as minhas irmãs, eu não tinha mais ninguém. Natal a gente era uma casa de 8 filhos. A casa não era muito grande, a gente não podia fazer presépes grandes. A minha mãe comprou um presépio pequenino, punha em cima da mesinha de cabeceira. E a gente gostava de ver o presépio, a gente gostava até de ter um grande, mas não podia ser. A comida era sopa, carne assada, que a gente quando podia ser. Outras vezes era sopa de carne. E a gente, quando queria, minha mãe sempre fazia um litro, um quartilho de órgãos. A gente fazia um pinguinho de licor para a noite de Natal, à meia-noite. Minha mãe dava um calzinho a cada um. A gente depois deitava-se pronto. Às vezes ia para a missa de Gola, outras vezes não ia. Era o Natal da gente. Os meus filhos, eu comprava uns figos passados, eu cozia um bocadinho de massa, fazia a carne no forno, fazia essas coisinhas assim para eles comerem. As prendas, se havia dinheiro, comprava-se uma prendazinha para eles. Sempre dava que fossem rabecadinhos ou qualquer coisa. Mas uma coisa melhor, se havia dinheiro, comprava. Se não havia dinheiro, não se comprava, não se ia buscar fiado a ninguém. Para ficar devendo dívidas não vale a pena. Para o Natal, que todo pobre não dava nada, mas ainda que fosse pouquinho, eu comprava para eles. Fossem uns figos passados, uns rabeçados, eu botava numa coisinha. E eles ainda penduravam em árvore de Natal,
Lembro depois da festa que eles comiam. Os meus filhos faziam de Natal, o meu homem comprava, ia buscar uma crica, chama-se crica, a gente chama em clipes. Ia buscar e faziam uns enfeitezinhos, botava na árvore de Natal para lembrar a festa. Nossos natais aqui nesta casa eram uma alegria constante, porque 2 irmãos do meu pai e um irmão, eram casados com 2 irmãs, a minha mãe e outra irmã, meus padrinhos. E quando estavam, eram muito unidos, muito amigos todos. Quando não estavam nesta casa, vinham, todos os fins de semana vinham para aqui os meus padrinhos. E o outro fim de semana íamos para a casa deles, que é no Ramalho, um prédio com portão ermida, que foi do Antero Cantal. A minha irmã, segunda, eu sou a mais velha, minha irmã era Maria de Bom Sucesso, por causa da ermida, que é de Nossa Senhora de Bom Sucesso. E então, cai lá com a família toda. Eles tinham 4 filhos, e os meus pais tinham 3 filhas. Éramos como irmãos, sempre. O Natal, então, era uma alegria. Fazíamos a árvore de Natal, punhamos em dia de Santa Luzia a ervilhaca e o trigo, e era uma alegria ver tudo nascer e começar a enfeitar as árvores. A minha mãe era muito bem disposta e a minha madrinha também, e fazíamos com muito gosto a árvore, enfeitávamos a casa toda. Agora que eu já não posso, punho uma árvorezinha pequenina na minha secretária para me lembrar, e punho a ervilhaca e o trigo também, que é mesmo. De resto, não, já era assim, a gente andava sempre uns com os outros. Os meus pai e o meu padrinho, quando um comprava uma coisa para casa, uma mobília, se pinhamos, o outro também comprava para cima. E os filhos eram amicíssimos. Ainda hoje em dia, que já morreram todos, considerávamos como irmãos. De resto, era a nossa festa de Natal, vinham comer aqui, ou lá, tinha o dia de vir para aqui. E agora ainda é. O meu filho reúne quase, o mais novo, reúne quase todos na sua casa. Mas este ano acho que os filhos vão para a casa da mãe, porque a outra já se casou com outra. Mas juntamos-nos todos, eu vou todas as semanas à casa do meu filho, jantar, e eles vão todos, é uma alegria. E muita amizade, sabe? Muita amizade na nossa família. Todos os primos, todas as primas, a outra, uma irmã da minha mãe, tinha uma filha que vinha para cá e ia para lá. Depois viúvas, a gente passava dias umas com as outras. E outros meus padrinhos tiveram um filho mais velho, médico, que meu pai quase que o criou, e a minha mãe, porque não tiveram filhos, senão 8 anos depois de casados. E aquele menino, afilhado e sobrinho, era como um filho deles. Criaram-no, e ele também foi muito gentil com eles quando estava no continente a estudar, escrevia. É uma alegria. Era as comidas, o peru. Não usavam tanto peru, mas as galinhas assadas, a carne assada, peixe de qualquer maneira, o peixe assado, os ossos doces. A minha mãe era muito boa cozinheira também, fazia muita coisa boa. Agora as filhas eram mais para a casa. Ela, quando ficava sem empregada, por qualquer motivo, ou empregada ia à casa, ela dizia assim: as meninas vão para as camas e para a casa, e eu vou para a cozinha. Ela gostava imenso de cozinha, e não via muito bem, ela tinha umas lentes muito boas, mas adorava a cozinha e sabia fazer tudo, quanto era bom de cozinha, doces. Só não cozíamos pó, mas massa e malaçadas ela fazia sempre. E depois sentávamos a comer.